tudo bem com vocês? Tô aqui para mais uma videoaula no canal e hoje nós vamos apresentar, eu vou apresentar aqui no meu canal a penúltima do módulo de histologia, com tecido muscular. Semana que vem a gente vai finalizar com tecido nervoso e tá bem legal, tá bem completa, é um universo super produtivo, super fascinante, dessa área de biologia, dessa área de medicina também, relacionada ao meu futuro curso, e eu quero compartilhar com vocês o meu conhecimento, até como forma de eu revisar futuramente também. Então, como é uma videoaula completa, já deixa o seu like, se inscreve no canal, estamos com umas 150 inscritos, então vai, se inscreve, ativa o sininho. Esse vídeo todos os dias, 18 horas, não perca essa oportunidade de ser um dos primeiros ou primeiras a assistir, recebendo aí a notificaçãozinha de cada novidade aqui do canal, e coloca aqui nos comentários, ideias de vídeos, dúvidas sobre esse, enfim, tudo que for relacionado aos estudos, compartilha comigo pra fazer o Enem, que também cai no Enem. Inclusive, teve uma questão do ano passado, de 2024, que caiu sobre fibras brancas e fibras vermelhas, que tem total relação com tecido muscular. Então, sim, caiu histologia no passado, como todo ano. Então, já se prepara aí, que se cair uma questão parecida esse ano, vocês já vão conseguir responder rapidamente. E também que vai seguir nessa área das ciências da saúde, certo? Então, vamos lá. O tecido muscular é um dos 4 tipos de tecidos que formam o nosso corpo humano. E ele tem como funções a locomoção, a movimentação interna de substâncias como sangue e trato digestivo, e também a produção de calor, certo? Essas características, essas funções, nós vamos entender mais pra frente. Vai ser uma videoaula bem completa. Então presta atenção e vamos lá. Vamos entender agora os tipos de tecido muscular. Tem 3. E sobre as características gerais, a gente tem que é um tecido que apresenta células muito longas. Por isso, possui pouca matriz extracelular, certo? Não há espaço, porque são muitas células e são muito alongadas. Então, não tem muito espaço assim. E se origina na mesoderme, que é o folheto do meio, da camada do meio, entre a endoderme, que é a camada mais interna, e a ectoderme, que é a mais superficial. Também possui 2 tipos de movimento, voluntário e involuntário. São 3 tipos de tecido que a gente vai entender agora, especificamente, cada um deles. Apenas um é voluntário, os outros 2 são involuntários. O primeiro que nós vamos conhecer é o estriado esquelético. Estriado vem de estria, Ele vai possuir bastante estria, mas a gente vai entender depois esse processo, como é a formação dessas estrias. E esquelético vem de esqueleto, Forma o nosso esqueleto, a nossa musculatura central ali, aquela concentra 40%, inclusive, da nossa massa muscular. Claro que isso varia, mas em média é 40%. Ele é o único que é voluntário, porque eu escolho se eu quero movimentar o meu braço, a minha perna ou não, certo? Então é algo voluntário, vem da minha vontade. É multinucleado, ou seja, possui vários núcleos. É associado ao esqueleto, como eu falei pra vocês, e possui alguns nomes específicos. Dentro da célula, a gente tem algumas particularidades, alguns elementos, que conhecemos por alguns nomes, só que esses nomes eles vão ser modificados aqui no tecido muscular. Então é necessário prestar ainda mais atenção, dobrar essa atenção. As células, elas não vão ser chamadas de células muitas vezes. Claro que sim, que é o nome central para todo tipo de... Toda vez que a gente for se referir a células. É o nome originário. Mas elas geralmente vão ser chamadas de miócitos ou fibras. Então, quando a gente for escutar assim, os miócitos são isso, são as células do tecido muscular. Fibras são as células do tecido muscular. Então, isso é bem legal. Membrana plasmática a gente chama de sarcolema. A membrana plasmática é chamada de sarcolema. E esse sarcolema forma invaginações chamadas de túbulos T. Mas com o tempo vocês vão entendendo melhor esse conceito. É uma parte mais específica do tecido muscular. Esse especificamente. Retículo endoplasmático é chamado de retículo sarcoplasmático. Mas não muda muita coisa não, que começa com retículo, então a gente já vai saber que é a parte do retículo. É a parte reticular. O citoplasma vai ser chamado de sarcoplasma. Certo? E aí o sarcoplasma, ele vai possuir alguns miofilamentos em abundância. Alguns não, 2 tipos de miofilamentos em abundância. A gente tem a quitina e a miosina. Quando a quitina e a miosina se deslizam entre si, geram as contrações musculares. São envolvidos por tecido conjuntivo, evitando atrito e promovendo união. Aí a gente tem 3 camadinhas do tecido conjuntivo que envolve o tecido muscular. O epimísio, que envolve os feixes, o perimísio, que envolve os fascículos, e o endomísio, que envolve cada célula. O epimísio, como eu falei pra vocês, envolve os feixes, então é a camada do tecido conjuntivo mais externa, que envolve todo o músculo. Ele protege o músculo de atritos com outros músculos e ossos, também é contínuo, com o tendão, e é a primeira estrutura a receber a força gerada pela contração. Macete, epi significa sobre, ou em cima. Então, o epimísio está sobre tudo, envolvendo o músculo completamente. E a gente tem também o perimísio, que envolve os fascículos. Pra gente entender os fascículos,
é necessário que a gente compreenda a estrutura muscular. Primeiro, a gente tem o músculo, né, que é a estrutura completa, visível a olho nu. Depois, a gente vai ter o fascículo, que é uma segunda camada, um grupo de fibras musculares envolvido pelo perimísio, como eu falei pra vocês. Aí depois a gente tem a fibra muscular, que é uma única célula muscular alongada em volta pelo endomísio, que é a terceira camada, e a miofibrila, as unidades contráteis dentro de cada fibra muscular formadas pelas proteínas actina e miosina. O fascículo, ele é a subdivisão do músculo inteiro. É por isso que quando você corta um pedaço de carne, consegue ver os feixes de fibras, os fascículos bem organizados. A principal função dos fascículos é agrupar as fibras musculares para que elas possam trabalhar em conjunto de forma mais eficiente. Então, o perimísio, ele tem a função de organizar e dividir o músculo em feixes conhecidos como fascículos. Ele também serve de via para vasos sanguíneos e nervos que chegam às fibras musculares, que é a terceira camada, né, como a gente viu. Macete. Peri significa em volta. Pense no perimísio em volta de um feixe de fibras, como uma corda em volta de um feixe de palitos. Já o endomísio é a camada mais interna do tecido conjuntivo, né, que envolve cada fibra muscular individualmente. Tem a função de proteger e sustentar a fibra muscular, garantindo que ela tenha um ambiente ideal para a sua função. É aqui que os nervos e capilares sanguíneos chegam diretamente a cada fibra para nutri-la e permitir a sua contração individualmente. Macete. Endo significa dentro, né, como a gente já sabe normalmente por aí. O endomísio, então, está dentro do feixe, envolvendo a fibra muscular, que é a unidade mais interna do músculo. Então, um resumo rápido aqui, hierarquia. Primeiro, músculo completo, envolvido pelo epimísio. Depois, feixe de fibras, envolvido pelo perimísio. E, por fim, fibra muscular individual, que é envolvida pelo endomísio. Aí, como ocorrem as estrias? As estrias, elas ocorrem devido ao alinhamento dos miofilamentos. Lembra, actina e miosina, né? Então, esses miofilamentos, quando estão bem organizados no tecido muscular, vão formar essas estrias. E aí vai formar esses dois tipos, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Aí a unidade de alinhamento desses miofilamentos é chamada de sarcômero, ou então miômero. Agora a gente vai entender uma parte muito importante, que é o processo que ocorre a contração muscular, certo? Então vamos lá. Quando a gente relaxa o músculo, dentro do retículo sarcoplasmático tem muito cálcio. E aí eu quero contrair meu músculo, eu vou pensar e vou mandar um impulso nervoso pro meu músculo. Esse impulso nervoso, ele vai chegar na minha musculatura e aí vai mandar sinais químicos que vão chegar no músculo e ocorre a alteração da permeabilidade do retículo sarcoplasmático. Agora o cálcio vai sair do retículo sarcoplasmático e vai para o sarcoplasma, que é o citoplasma, né? Aí vai ocorrer a liberação de cálcio para o sarcoplasma. Quando tem muito cálcio no sarcoplasma, ocorre a exposição da actina, que é um dos miofilamentos que a gente acabou de estudar. Essas actinas são expostas, na verdade, formam sítios, né? E esses sítios serão expostos, são sítios de ligação da actina, que vão ser expostos, e eles vão ficar abertos, né? Vão ficar ali expostos, fazendo com que ocorra a contração muscular, porque a actina, ela vai deslizar agora sobre a miosina, ocorrendo, assim, o encurtamento da distância entre as duas actinas das extremidades. Na verdade, aqui vai movimentar é a actina, e aí a miosina, ela vai dar essa sustentação, certo? Porque a actina vai deslizar em cima. Muito bem, na videoaula que eu acabei de estudar sobre o tecido muscular, do professor Samuel Cunha, ele mostra uma animação que ele fez, né? Aí não tem como eu mostrar aqui pra vocês porque é da videoaula dele. Mas essa miosina, ela vai servir de sustentação pra actina que tá aqui deslizando. Entendeu? Aí, então, vai ocorrer a contração, né? Só pra resumir, a actina vai deslizar sobre a miosina, que é a sustentação, vai ocorrer o encurtamento da distância das actinas, dos extremos, né? Aqui, aí vai encurtar esse processo aqui, ó, tá vendo? E vai gastar ATP, vai ter esse processo de contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar. Muito bom. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre as fontes de energia que são liberadas por meio desse processo. Vamos prestar atenção nessa parte aqui, ó. Primeiro a gente vai ter o ATP, né? Que nada mais é do que o trifosfato de adenosina. E aí, esse processo vai funcionar entre 1 e 2 segundos, tá? Então vai ter entre 1 e 2 segundos de contração apenas. Depois a gente vai ter a fosfocreatina. A gente vai já entender, que vai durar entre 8 segundos. Depois a fermentação lática e, por fim, a respiração celular. No final, eu vou dizer pra vocês, eu vou explicar um pouquinho sobre cãibra, né? Quando a gente tem cãibra. Isso acontece porque armazena muita fermentação lática. E aí, depois eu vou explicar melhor sobre isso. É só um spoiler. Mas a gente vai se aprofundar agora nessa parte de fonte de energia. Muito importante. O músculo estriado esquelético, que é responsável por todos os movimentos voluntários do corpo, precisa de energia para se contrair. E aí a moeda energética usada para essa contração é o ATP, que é o trifosfato de adenosina. No entanto, o estoque de ATP dentro das células musculares é muito pequeno, suficiente para apenas alguns segundos de atividade, entre 1 e 2 segundos, né, como eu falei para vocês, de contração. Para continuar essa contração, o músculo utiliza diferentes sistemas energéticos para ressintetizar o ATP. A predominância de cada sistema depende da intensidade e da duração de exercício. Por isso que é muito importante a gente estar sempre nesses
fazendo exercício físico, né? Os 3 principais sistemas de energia. Sistema ATP-CP, que é fosfocreatina, CP vem de creatina. É um sistema de energia de ação mais rápida, né? O músculo esquelético armazena uma molécula chamada creatina-fosfato, CP, que serve como uma reserva imediata de fosfato. Quando o ATP é usado, se torna ADP, que é o difosfato de adenosina. Quem já estudou bioenergética vai entender. Mas eu vou soltar aqui, em breve, uma videoaula de bioenergética, é muito bom. É usado e se torna ADP, né? Diosfato de adenosina, como eu falei pra vocês. A creatina-fosfato doa seu fosfato para o ADP, regenerando rapidamente o ATP. E aí produz mais. Quando é usado em atividades de alta intensidade e curta duração, como o sprint, né, de 100 metros, ou o levantamento de peso. Muito bom. A gente também tem o metabolismo anaeróbico, que é a glicólise, que também faz parte da bioenergética. O que é? Quando o sistema ATP-CP se esgota, o músculo começa a quebrar a glicose, presente no sangue ou armazenada como glicogênio no próprio músculo, sem a presença de oxigênio. Esse processo, chamado glicólise, produz ATP de forma mais lenta que o sistema ATP-CP, e como subproduto ocorre a formação do ácido lático, que contribui para a fadiga muscular. Ele é usado em exercícios de alta intensidade e média duração, como uma corrida de 400 metros ou uma série de musculação com várias repetições. Aí dura entre 30 a 40 segundos de atividade máxima. Metabolismo aeróbico, oxidação. Este é o sistema energético mais eficiente e sustentável. Ele utiliza oxigênio para quebrar a glicose, os ácidos graxos, que são as gorduras, e, em menor grau, os aminoácidos, que são as proteínas, produzindo uma grande quantidade de ATP. A mitocôndria, a usina de energia da célula, é responsável por esse processo. Quando é usado em exercícios de baixa e moderada intensidade e longa duração, como uma maratona, ciclismo ou atividades cotidianas. Tempo de atuação fornece energia por vários minutos, horas ou até dias, dependendo da reserva de glicogênio e gordura. Agora vamos a um macetinho bem legal. Primeiro, explosão rápida. O músculo usa o ATP que já tem, depois recorre à creatina-fosfato, que é o CP, para uma recarga super rápida. Aceleração. Quando o sprint dura um pouco mais, o corpo passa a usar a glicose sem oxigênio, produzindo um ácido lático. Longa distância. Para atividades longas, o corpo usa o oxigênio para queimar principalmente gordura e glicogênio, de forma mais eficiente e sem gerar fadiga rapidamente. Bom, gente, sobre o crescimento muscular, é necessário que vocês entendam que a célula ela não se divide. Eu tô com muito músculo, isso aqui. Mas a célula ela não vai se dividir. Vai haver uma regeneração, tá? Por meio de células satélites, que ficam nas bordas dos músculos. Como é que acontece essa participação das células satélites? Elas são ativadas pelas microlesões, que a gente sempre tem, né? E se fundem as fibras musculares existentes, doando seus núcleos, que são os mionúcleos, para a célula. Um aumento no número de núcleos permite que a fibra muscular produza mais proteínas, o que é fundamental para o aumento do seu tamanho. Em resumo, o crescimento muscular, ou hipertrofia, né, que a gente também pode chamar assim, é um processo de adaptação do corpo ao estresse de treinamento. Seus principais pilares são treino, né, com carga progressiva para gerar tensão mecânica, nutrição, rica em proteínas para fornecer os blocos de construção, com a presença de aminoácidos, e descanso para que o corpo possa se recuperar e se reconstruir. E aí a regeneração desse tecido muscular. Sobre a intensidade muscular, depende do número de terminações nervosas e depende também da questão da força e dos miócitos, né? Quanto mais força, mais miócitos. Tomara que eu lembre depois de fazer uma videoaula sobre tecido muscular, mais especificamente sobre essa questão voltada para o treino, né? Sobre a hipertrofia, intensidade muscular, sobre tudo isso, né? A questão do treino, até porque eu preciso muito entender, já que eu tô fazendo academia. Mas enfim, é uma outra, porque senão, se eu me prender aqui, vai ficar muito mais longo do que já vai ficar. Também a gente tem os tipos de fibras musculares, que caiu uma questão ano passado, em Ciência da Natureza. A gente tem as fibras vermelhas e as fibras brancas. As fibras vermelhas vai ter menos força, mais resistência, são mais lentas e são mais contínuas, ou seja, em um longo espaço de tempo. Já as brancas, elas promovem mais força, menos resistência, são mais rápidas e descontínua. Vamos entender um pouquinho de cada uma delas, isso foi só um resumo. As fibras vermelhas é o tipo 1, ou de contração lenta, tá? Essas fibras têm uma cor avermelhada devido à alta concentração de mioglobina. É uma proteína que armazena oxigênio e a grande quantidade de mitocôndrias, que são as usinas de energia das células. Tem uma velocidade de contração lenta, ela se contrai de forma mais lenta, né, mas consegue manter uma contração por um longo período, por isso que são contínuas. Fonte de energia aeróbica, utiliza oxigênio. Elas usam oxigênio para queimar glicose e gordura, produzindo uma grande quantidade de ATP de forma eficiente. Resistência à fadiga, né, alta, por serem eficientes na produção de energia e não acumularem subprodutos como o ácido lático, que são altamente resistentes à fadiga. E tem a função são ideais para exercícios de baixa intensidade e longa duração, como corrida de maratona, ciclismo e natação, e também para a manutenção da postura. Eu vou só recuperar essa questão para mostrar para vocês aqui. Questão 132 do Caderno Amarelo de Ciências da Natureza, do ano 2024, dizia o seguinte. Eu até corrigi ela. Eu não vou corrigir ela aqui não, só vou mencionar para vocês, tá? Eu acertei. Falava sobre
as fibras lentas, também conhecidas como fibras vermelhas, e as rápidas, fibras brancas, que apresentam poucas mitocôndrias e recebem menor suprimento sanguíneo. Aí o cúmulo da questão diz o seguinte: um atleta que sonha em disputar os Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas do que fibras vermelhas teria mais vantagens na realização da prova de salto em altura, certo? Então, a maior proporção de fibras brancas do que fibras vermelhas. Ok. Por quê que as fibras brancas vão dar essa maior vantagem no salto em altura? Aí, citou ciclismo, maratona aquática, marcha atlética e triatlo. Muito boa essa questão, eu amei. Claro, nem eu acertei, porque se eu tivesse errado, eu teria odiado. Fibras brancas é o tipo 2, ou de contração rápida. Tem uma cor mais esbranquiçada porque possui pouca mioglobina e menos mitocôndrias. Por outro lado, tem um alto estoque de glicogênio e enzimas para a quebra rápida da glicose. Tem uma velocidade rápida de contração, elas geram força e potência rapidamente, mas por um curto período, por isso que é só um salto. Fonte de energia anaeróbica, né, sem oxigênio, elas utilizam a glicose de forma rápida sem oxigênio, gerando ATP de maneira menos eficiente, produzindo ácido lático. Resistência à fadiga muito baixa, né, elas se fatigam rapidamente devido à produção de ácido lático e ao rápido esgotamento das reservas de glicogênio. E tem a função aí, né, são ideais para exercícios de alta intensidade e curta duração, como levantamento de peso, saltos e corridas de 100 metros. Macete: pense em um halterofilista, ou um velocista. Eles precisam de força e velocidade explosiva por alguns segundos. Fibras brancas são como o motor de um carro de corrida, que acelera muito rápido, mas não aguenta por muito tempo. Bom, gente, agora falando sobre o segundo tipo de tecido muscular estriado cardíaco, né? O nome do músculo do coração é o miocárdio e possui dois tipos de batimentos, o sístole, que é a contração, e o diástole, que é o relaxamento. Também possui estímulo próprio, mesmo que as terminações nervosas, né, tenham essa influência sobre o nosso coração, mas, por exemplo, se retirar o coração de uma pessoa, ele vai continuar batendo, isso é fascinante. Então, existe um estímulo próprio. Possui células ramificadas, diferente das fibras longas e cilíndricas do músculo esquelético. As células do músculo cardíaco são curtas e se ramificam, conectando-se umas às outras. Essa rede de conexões permite que o impulso elétrico se espalhe rapidamente por todo o coração. E possui 1 ou 2 núcleos, né, por célula, e discos intracelulares, que é a mais distintiva do tecido cardíaco. Os discos intercalares são junções especializadas que conectam as células musculares cardíacas. Eles contêm 2 tipos de junções. Os desmassomos, que funcionam como rebites, que unem as células firmemente, impedindo que se separem durante a contração, e as junções comunicantes, ou gap junctions, que permitem a passagem de íons e, consequentemente, do impulso elétrico de uma célula para outra. Graças a elas, o coração age como um sínsio funcional, ou seja, todas as células se contraem juntas como uma única unidade. A gente tem as estriações, né, como eu já tinha falado pra vocês. Assim como o músculo esquelético, o músculo cardíaco é estriado. Essa aparência listrada é causada pela organização interna das proteínas contráteis, actina e miosina. E possui 1 ou 2 núcleos, como eu falei pra vocês, localizados no centro da célula. A função é o bombeamento de sangue, né, como a gente já sabe. Tem o terceiro tipo, que é o liso, né. Ele faz parte de todas as outras partes do nosso corpo, tecido muscular, com exceção do esqueleto e do coração, né, que a gente viu estriado esquelético e estriado cardíaco, mas principalmente no intestino, né, só que também tem nos olhos, enfim. Ele possui microfilamentos não alinhados, então existem, né, microfilamentos aqui, como eles não são alinhados, como eles não são organizados, não tem estrias, como os outros, né, por isso que o nome não é estriado, é liso, justamente o contrário. Possui um núcleo por célula, não possui túbulos T, e possui movimentos peristálticos, que empurram o bolo alimentar para uma única direção. Localiza no sistema digestório, né, responsável pelos movimentos peristálticos, que empurram o alimento ao longo do esôfago, estômago e intestinos. Trato urinário, permite a expulsão da urina da bexiga. Trato respiratório, controla o diâmetro dos brônquios. E órgãos reprodutores, né, contrai o útero durante o parto. No que tange a regeneração dos tecidos musculares, o estriado cardíaco não regenera, né, uma pessoa que infartou e teve aí células que morreram, essas células não vão se regenerar mais. Estriado esquelético, há pouca regeneração, né, por meio das células satélites, e o liso regenera. Não é tão assim, mas em comparação com os outros dois, regenera de um nível maior. E agora nós vamos finalizar sobre o assunto da cãibra, que inclusive eu tenho muito, tá, gente? Eu acredito que seja algo hereditário. Não sei, não posso afirmar, mas meu avô, ele tinha muito. E eu tenho, tipo, quando eu acordo, eu sinto cãibra. Muitas vezes eu sinto cãibra, né, assim, bem natural.
Mas agora a gente vai falar um pouquinho dela pra finalizar nossa videoaula. Bom, a cãibra, ela é uma contração involuntária súbita e dolorosa, né, de um músculo ou um grupo de músculos. Embora possa acontecer em qualquer parte do corpo, é mais comum nas panturrilhas, coxas e pés. A dor pode ser intensa e durar de alguns segundos a vários minutos. Dentre as causas podemos destacar fadiga e sobrecarga muscular, desidratação e perda de eletrólitos, encurtamento muscular, e outros fatores como distúrbios de tireoide, má circulação, problemas neurológicos e uso de certos medicamentos. Por isso que é necessário a gente fazer alongamento antes de qualquer exercício físico, qualquer atividade física, certo? Para que não haja essa questão da causa de fadiga e sobrecarga muscular. Sobre o encurtamento muscular, a falta de alongamento e flexibilidade pode deixar o músculo mais propenso a contrações involuntárias, especialmente durante o sono. Né? Outros fatores, algumas condições como gravidez, distúrbio de tireoide, como eu falei pra vocês, entre outros. Como aliviar a dor na hora? Alongue o músculo, né? A melhor forma de aliviar a cãibra é alongar suavemente o músculo. Se a cãibra for na panturrilha, por exemplo, puxe a ponta do pé para cima, em direção ao seu corpo. Massageie o local, massagear o músculo pode ajudar a relaxar a contração. Aplique calor, né? O calor ajuda a relaxar os músculos tensos. Use uma toalha quente ou tome um banho quente. Como prevenir? Hidrate-se bem, alimentação equilibrada, faça alongamentos e não force os limites. Aumente a intensidade e a duração dos exercícios gradualmente para não sobrecarregar os músculos. É isso, meus amores. Agora eu finalizo de vez, né? Aulas de tecido muscular. Espero trazer depois sobre a questão dos treinos. Não sei, tomara que eu lembre, mas eu vou anotar. E semana que vem a gente finaliza histologia pra gente finalmente começar a anatomia. Tô muito animada, tô precisando. Tô muito curiosa. Aqui no canal, certo? E aos sábados a gente tem as aulas de genética. Amanhã a gente vai ter o projeto Espanhol Sem Fronteiras. Então não perca, que tá incrível. Eu sempre trago muitas dinâmicas, né? Mas acredito que vou começar a trazer mais músicas. Eu acho incrível. É isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês mais gostaram dessa videoaula aqui, o que foi mais surpreendente. E até a próxima.